Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta agora, 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. Quero convidar você, ouvinte, que já nos acompanha pelo FM 104,7, que pode também nos acompanhar agora com imagens do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Coloque lá Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe nesse debate. O Partido Socialista Brasileiro ele está questionando aqui no Supremo Tribunal Federal trechos da lei de alienação parental por considerar que são frequentemente utilizados por homens para encobrir abusos e violências domésticas, especialmente contra a mulher. Segundo a Lei 12.318 de 2010, a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por um dos genitores, pelos avós e também pelos que tenham a guarda para que repudie o pai ou a mãe ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com um deles. Por isso, vamos debater esse tema, trazendo para você, ouvinte, as posições, as ideias dos nossos convidados, para que você também possa ter a sua convicção. Começo apresentando o advogado especialista em direito civil, professor e palestrante, professor Flávio Grutti. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte. Mais uma vez juntos, sempre um prazer. Estou às ordens. Também está conosco a doutora em psicologia, especialista em psicoterapia da infância e da adolescência e em terapia conjugal e familiar, professora universitária aposentada Sandra Bácara. Doutora Sandra, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada. E conosco também está aqui na Rádio Justiça, ela que é ex-delegada de polícia na Delegacia da Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente, atualmente advogada e sócia fundadora de um instituto especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica ou relacionamentos abusivos, doutora Patrícia Bozolán. Bem-vinda, doutora Patrícia. Bom dia. Muito obrigada, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. E daqui a pouco vamos ter também a presença da doutora Dina Lima, ela que é advogada de família com recorte de gênero, mestrando em Direitos Humanos e coordenadora do Núcleo Jurídico de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência, que é o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher nas Delegacias de Polícia do Distrito Federal. Ela já está a caminho. Doutor Flávio, me ajuda introduzindo esse assunto, Lei de Alienação Parental. Ela foi promulgada em 2010 e desde 2016 que eu estou aqui na Rádio Justiça, houve-se muito, questionamento sobre a necessidade dessa lei, se ela pode ser mudada, se ela pode ser até extinta. Vamos fazer um contexto de quando ela foi criada e por que ela foi criada? Sérgio Duarte, um assunto muito polêmico. Ontem, a propósito, eu fiz uma pesquisa no site do Senado Federal sobre uma enquete a respeito das pessoas que são a favor ou contra a mantença dessa lei. E está tudo muito parelho, sabe? 4.764 pessoas são favoráveis à revogação da lei de alienação parental. 4.186 pessoas não são favoráveis. Então, realmente é um assunto muito polêmico, a lei de alienação parental de 2010. Qual é a razão da lei de alienação parental? Evitar que, ao término da conjugalidade, pais que não sabem ser adultos acabem, de alguma forma, prejudicando a paternidade e a maternidade. Conjugalidade tem que ser dissociado da paternidade e da maternidade. Ocorre que, em algumas ocasiões, pegam-se as crianças ou adolescentes que usam como armas de guerra para ferir o outro, porque adultos em processo de separação estão com as feridas abertas. As feridas infantis vêm à tona e utilizam, sim, os menores nesse sentido. Então, todas as vezes que houver indícios de que atos podem caracterizar uma campanha difamatória para denegrir a imagem do outro, de forma a prejudicar a imagem do pai ou da mãe, ou do pai e da mãe, porque às vezes é de ambos os lados, nós temos uma sinalização importante de que a lei é necessária. No meu ponto de vista, nós vamos evoluir. A lei não deve ser revogada, entretanto, ela deve ser bem utilizada. E qual é o primeiro filtro a respeito da utilização e da aplicação da lei de alienação parental?
nós advogados, nós somos o primeiro filtro para se fazer justiça, para saber se deve ser aplicada ou não ser aplicada. Passo agora para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, desde que essa lei foi criada, o que a senhora acompanhou também, essa necessidade da lei ou não? Assim, eu acho que a lei, todo instrumento que visa, no primeiro momento, a proteção da criança, porque a gente não pode esquecer que a lei de alienação parental, supostamente, ela tem um olhar voltado para a criança, para que a criança não tenha ali um direito de convivência com um dos genitores alijado, né? Então, a criança está ali no centro da lei. Então, toda a legislação que visa a proteção da criança, eu sou sempre favorável. Entretanto, é certo que ao longo da aplicação dessa lei, a gente tem a gente vê na prática algumas utilizações que acabam funcionando atualmente como, primeiro, na minha opinião, como ela não é protetiva para a criança, né? Você fica num olhar punitivo para o genitor que está praticando alienação parental e às vezes esquece da criança no meio desse processo. Então, se a gente pensa, por exemplo, um dos resultados, né, de um processo de alienação parental, uma das consequências possíveis é a inversão da guarda, a gente tem que entender que se há um alinhamento dessa criança com um dos genitores e, em decorrência dessa ação, a gente tem a inversão da guarda, por exemplo, é fato que a gente vai ter para essa criança a experimentação de um sofrimento ainda maior. Então, muitas vezes, eu percebo na aplicação da lei no dia a dia que há um olhar punitivo para quem pratica, mas às vezes a gente esquece da criança nesse contexto. Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto que me chama muita atenção é nessa atuação, né, de violência de gênero, violência contra a mulher, é que muitas vezes a lei ela é um recorte, ela é desenhada como um instrumento de constante aflito e sofrimento para a mãe. Então, como os dispositivos, na minha opinião, eles são muito subjetivos, né? Alguns dos incisos colocados ali, eles têm uma carga de subjetividade muito grande, eu vejo várias mulheres assombradas e assustadas por conta das ameaças constantes do parceiro contrário, né? De que eu vou promover, vou entrar com a ação de alienação parental, eu vou entrar com a ação. Ela falou, eu não sei, é tudo muito vago, assim, o que eu faço, o que eu não faço. Então, eu vejo muitas mulheres reféns dessa situação. Tem um outro aspecto também, que é um dos incisos ali que supostamente configuraria a alienação parental, que é quando a gente pode falar isso depois mais demoradamente, porque é um tema interessante, quando a gente vai falar de registro de ocorrência policial, né? Por exemplo, de eu atender mães aflitas, como delegada, como advogada, da criança trazer um relato que, principalmente quando a gente, por exemplo, está falando de abuso sexual, que é um dos relatos mais difíceis de provar, né? A prova, a investigação de um abuso sexual, ele é extremamente delicado e difícil. Então, eu vejo mães assustadas porque vem um relato, vem uma suspeita e ela fica entre denunciar para que aquilo seja apurado, mas o principal suspeito aí é a parte contrária, e do outro lado uma ameaça constante que se tiver qualquer movimento dela, vai ter uma ação de alienação parental. Falou, e se eu registrar e não for apurado, não conseguir comprovar nada? Então, eu vi muitas mães assustadas e assombradas entre o que eu faço? E aí, mais uma vez, a gente tem esse olhar para a criança que está desprotegida, né? E aí? A criança traz um relato, eu registro, mas aí vai ter alienação parental, mas aí pode ser que eu perca a guarda, mas o que eu faço com esse relato da criança? Então, isso é motivo de aflito. Então, talvez a construção da forma como está a lei, quando você pega ali o artigo que vai configurar o que seria alienação parental, essa redação muito aberta, muito subjetiva, e quando a gente vai para o crime, por exemplo, que aí a gente tem uma delicadeza e uma dificuldade, muitas vezes, na investigação de um dos principais crimes, por exemplo, de abuso sexual, né? A gente tem ali, sim, uma lei que não protege, uma lei que precisa ser revista, que precisa ser melhorada. Doutora Sandra, a senhora acompanhando tudo isso já há muitos anos e como bem trazido aqui, né, pelos nossos convidados, a questão dos pais, a criança sempre no centro e muitas vezes acabam esquecendo da criança para uma guerra entre pais e mães. A lei de alienação parental precisa ser ajustada, aperfeiçoada? O que a senhora pensa sobre isso? Flávio, eu vou contar um pouquinho da história da lei, porque eu participo desse movimento desde que ela foi levada como pré-projeto pelo juiz do trabalho, né, Elísio
Pérez, que foi quem, junto com um grupo de pais e mães que à época já sofriam desse fenômeno, né, eles fizeram o pré-projeto e veio a ser discutido na Câmara e no Senado. Eu participei da primeira audiência pública, né, quando estava ainda em discussão. E o que me preocupa hoje, né, é a gente perceber, e nisso eu concordo com a doutora Patrícia, que a criança, embora, né, eu concordo e discordo, embora a criança seja e é a fonte de preocupação da lei, porque eu entendo que é uma lei protetiva, é uma lei pedagógica, a subjetividade existe como qualquer fenômeno, porque embora se discuta, né, que a alienação está sendo tomado como um fenômeno jurídico, ele é um fenômeno psicológico. E o que eu vejo na minha prática como terapeuta e como psicóloga jurídica, é que ao menor dúvida, a menor denúncia de qualquer tipo de violação do direito da criança, imediatamente o suposto violador é afastado. Isso é regra, porque está na nossa Constituição, está no ECA, o melhor benefício da criança, a proteção integral da criança. Eu tenho casos de pais e mães, e eu quero deixar muito claro que a lei, ela não é uma lei que fala de um gênero, e por isso ela fala de genitores, né? Na língua brasileira é o plural de genitor e genitora. Nós estamos falando de um fenômeno que incide sobre, né? O Flávio falou muito bem, e eu falo de um outro fenômeno, que é um divórcio emocional. A gente tem o divórcio que vai lá na presença do juiz, hoje no cartório, e extingue a ação civil, né? Mas nós temos um divórcio emocional. O que nós percebemos muito nesse fenômeno é que, enquanto estava a relação funcionando, já existia o fenômeno da alienação, que hoje, culturalmente, a gente aceita. Exemplos bobos, né? O pai liga em casa e diz, vou tomar uma cerveja, né, depois do trabalho. Tá vendo? Lá vai seu pai para o bar. A mulher diz, eu vou ao shopping, meu cartão de crédito. São exemplos ridículos, mas que já mostram uma desqualificação daquele genitor ou daquela genitora. Quando há a separação, né, quando aquele projeto de casamento, de relacionamento, casamento aqui não no sentido, né, formal, quando esse sonho, quando esse projeto extingue, o que a gente observa, né, como psicanalista e como terapeuta de família, o que a gente observa é um luto. Flávio falou de uma infantilização, um luto que não é elaborado. Claro, todos nós sonhamos com um projeto de relação afetiva que ninguém entra numa relação para acabar. A gente entra com um projeto, com um sonho. E se aquele luto não é elaborado, aí nós vamos ver a exacerbação daquilo que já existia na relação afetiva, né? E com isso, a criança, eu uso uma metáfora que eu falo que a criança, o cabo de guerra que a gente brincava, a criança é o cabo, é ela que arrebenta, né? A criança e o adolescente, que são as grandes vítimas, entre aspas, de todo esse processo. Então, eu vejo a lei como protetiva, sim. O que me preocupa é a não aplicação dela. Porque quando o Flávio falou isso, né, de que o advogado e o assistente técnico como psicóloga, né? Quando eu vejo uma advertência àquele ser, avó, avô, tio, pai, mãe, não importa, que aquele fenômeno está acontecendo, o que a gente percebe é uma diminuição do fenômeno. E aí a proteção da criança e do adolescente é real. Sabe? Essa é a minha grande preocupação quando se coloca a lei em xeque. Ela pode ser aprimorada, todas as leis podem e devem,
né? A gente precisa, mas a gente precisa aplicá-la, né? Essa é a minha percepção inicial. E também está conosco agora a doutora Dina Lima, ela que é advogada de família com recorte de gênero, mestrado em Direitos Humanos, coordenadora do Núcleo Jurídico de Acolhimento à Mulher, Vítima da Violência, do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher nas Delegacias de Polícia do Distrito Federal. Doutora Dina, seja bem-vinda. Bom dia. Eu errei alguma coisa aqui? Não, tudo bem. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar a doutora Sandra, o doutor Flávio e a doutora Patrícia, né? A oportunidade de falar e sempre debater é importante, né? E é um prazer, uma honra estar aqui, né? Conhecê-los também, pessoas que eu já ouvi falar tanto, né? Já tive em alguns momentos, né, dos meus processos em que a doutora Sandra também já figurou ali como uma parecerista, né, dos seus laudos. E para mim é um tema muito rico, né, importante de que a gente possa debater, para que a gente possa sempre chegar ali a um consenso, né, que seja bom para toda a sociedade, né, como um todo, né, independente de gênero, de idade. E para a senhora, a lei de alienação parental tem que ser alterada, aperfeiçoada ou radicalmente extinta? Bom, meu posicionamento é que ela precisa ser revogada porque ela não se presta à finalidade princípua, né? Inicialmente, ela veio realmente para que defendesse a criança. Então, ela seria uma lei ali complementar ao ECA, mas não foi o que realmente aconteceu. Então, é uma lei que instrumentaliza, né, processos de violência contra a criança e contra a mulher, né, uma lei que silencia a mulher que denuncia. E inúmeros estudos, né, sejam eles internacionais, inclusive recentemente a própria USP, né, divulgou um estudo de que, na verdade, a lei ela mais aumenta o litígio do que reduz. E a gente pode falar isso mais na sequência. E o que eu vejo na minha prática é, de fato, mulheres quando são submetidas a essa instrumentalização por essa lei, geralmente utilizada como matéria de defesa, né, seja contra as denúncias ou porque estão numa disputa ali de custódia, de disputas familiares por guarda, por convivência, e a lei, e então se apresenta, né, uma defesa em que se traz a questão da alienação parental, essas mulheres ficam cada vez mais fragilizadas. E há, sim, uma disputa de gênero, né, uma marcação de violência de gênero, porque a gente tem termos que foram cunhados, inclusive dentro do próprio judiciário, né, infelizmente ali dentro do próprio psicossocial, em que trazia a mulher como uma mãe devoradora, né? Então a gente viu muito isso. Qual é o papel da mãe, o sexismo de divisão de papéis, né? Mas nunca para poder buscar realmente reduzir ou resolver aquele conflito. Então só se aumentava o conflito. Quando você tira, né, a criança de conviver, seja com seu pai, com sua mãe, você aumenta o sofrimento dela. Então, eu sou a favor porque o melhor interesse da criança precisa ser sempre atendido, né? E o ECA, por si, já faz esse atendimento muito bem. A gente não precisa de uma lei que, na efetividade, ela não se presta ao que deveria se prestar. Muito bem. Estamos fazendo essa introdução ainda sobre o tema. Daqui a pouco vamos começar assim os debates mais acirrados. Acredito que dentro, claro, do nosso bom senso, para que o nosso ouvinte também possa ter a sua ideia e formar a sua opinião sobre o tema. Doutor Flávio Grutti, as pessoas perguntam, mas o que caracteriza, o que faz com que haja alienação parental? E o senhor falou sobre a aplicação, né, que muitas vezes os próprios advogados aplicam de uma forma não adequada. O que o senhor pode trazer para o nosso ouvinte sobre isso? O que caracteriza a alienação parental? Certo. Sérgio, quando você casa, você tem um projeto de que estarão juntos até que a morte os separe. Assim é o jargão. Sim. Então, quando você faz um divórcio, significa que você fez uma rescisão
antecipada de um contrato, que foi o casamento. Ou seja, todo mundo planeja para dar certo. Por algum motivo não dá certo. As pessoas que se separam ficam com raiva um do outro. E a raiva vem do medo. O medo de não conseguir conviver ou viver sem o outro ou sem a outra. Ou medo de não conseguir cuidar dos filhos. Como vem a raiva, as pessoas pegam o que tem de arma mais próximo para lutar, e não raramente são os filhos. Então, o debate principal sobre a revogação dessa lei, e eu li a exposição de motivos do senador, autor, seria que, diante de meros indícios, a palavra meros foi introduzida por ele, isso não é verdade, que a mãe poderia perder a guarda, ou que poderia haver uma inversão de guarda, e as pessoas estão falando isso e não sabem diferenciar sequer o que é guarda e o que é convivência. É preciso entender os institutos. É preciso levar em conta que o fim da norma é a tutela da criança ou do adolescente. Não é a tutela da condição de mãe, de mulher, de homem, de pai. A criança que está em jogo. Portanto, o que é o indício? Diante de um fato que o juiz escuta, ou a autoridade policial escuta, diante de um fato que algo existe. E se algo existe, tem que haver uma tutela, uma proteção estatal. Veja só, o ponto fundamental da argumentação tendente à revogação da norma é que, diante de um indício, poderia haver uma perda da guarda. Calma. O artigo 6º da Lei de Alienação Parental, que tem um rol gradativo, existe um cuidado dos juízes ao aplicar as medidas da lei. Começa com uma advertência, que pode evoluir para uma multa, que pode evoluir para a determinação de um acompanhamento psicológico a respeito daquele fato, que pode evoluir, inclusive, para uma alteração de guarda, que finalmente pode evoluir para a fixação de um outro lar cautelar. A lei é perfeita? Nunca foi perfeita. Não existe lei perfeita. Ela vai sendo amoldada com o passar do tempo. Então, por exemplo, existia a previsão da suspensão da autoridade parental. Isso, em 2022, foi alterado. Ou seja, o legislador introduziu a norma e, à medida que foi sendo visualizado pontos bons e pontos ruins, foi se fazendo adequações. Então, imagine, hoje, a visão de quem atua no mundo forense de família, que é a minha. Eu estou o dia a dia nas lides da família, nas lides das varas de família. Veja só, por que as pessoas não matam? Porque sabe, se matar, haverá uma pena de reclusão. 6 a 10, doutora Patrícia? Não me lembro. Não. Não? Homicídio simples? Não, é de 6 a 20. 6 a 20, isso. Então, por que as pessoas não matam? Se matar, haverá uma reprimenda do Estado. Por que o alienador ainda tem um pouquinho de freio? Porque sabe que existe uma lei de alienação parental, que pode resultar numa aplicação gradativa de advertência, multa, tratamento psicológico. Eu vejo hoje, no dia a dia forense, pais e mães praticando alienação parental, vejo. Mas eu vejo pais e mães deixando ou evitando de ter comportamentos que caracterizariam uma alienação parental, também vejo. Por quê? Porque temem a lei. E o que são esses movimentos, o que pode ser atribuído à alienação parental? Quem pode explicar? Doutor Flávio, doutora Patrícia? Eu posso. Pode deixar. Então, Posso? Pode? Depois você me complementa, Patrícia? Vamos Bom, lá. 9 horas eu tenho que fazer um intervalo. Tá certo. Então só me deu 2 minutos. Olha, campanha difamatória para acabar com a imagem do pai e da mãe. A criança acaba vendo que o pai e a mãe são monstros, mas isso não acontece com apenas um ato. Para você caracterizar a alienação parental, você tem que ter atos reiterados. Às vezes o pai e a mãe brigam, aí chega no carro e o pai fala: nossa, sua mãe é uma chata. Ou o inverso: nossa, o seu pai é um saco. Isso por si só não é ato de alienação parental, certo? Outra coisa,
você dificultar o exercício da convivência, impondo obstáculos, criando fatos para inviabilizar de forma reiterada. Já viu? O filho só fica doente no final de semana do pai? Se isso for reiterado, também é. E o principal, a questão que mais se debate, a questão da falsa denúncia. Isso que foi o fato principal que o senador Magno Malta utilizou para fazer esse projeto de lei. Veja, a falsa denúncia é algo bem subjetivo. Se houver indício, a autoridade policial e o juiz vai atuar. Saiba que a falsa denúncia pode caracterizar o crime de denunciação caluniosa. Olha, quem imputa falsamente a alienação parental a alguém pode se tornar o verdadeiro alienador. Isso o juiz vai ver. Doutora Patrícia, pode complementar ainda nessa situação? Essa situação em relação ao crime, para mim, talvez seja um dos incisos mais frágeis dessa legislação, né? Porque se você pensar, quando você se debruça sobre uma investigação quando a criança é vítima, a gente vai ver que alguns crimes, em especial, que é um dos carros-chefes quando você atua na proteção da criança e adolescente em termos criminais, é a denúncia de abuso sexual. Então, muitas vezes, aquela investigação, ela chega ao final inconclusiva, né? Não está se falando ali que houve uma falsa denúncia. Ela é inconclusiva, porque, de fato, é um tipo de crime de difícil prova. E aí, a partir dessa conclusão, dessa finalização da investigação inconclusiva, a gente tem, do outro lado, né, a outra parte, o outro genitor, utilizando que foi uma falsa denúncia. E aí, utilizando isso dentro de uma ação de alienação parental. Então, colocar dessa forma, esse inciso, para mim, é muito, muito delicado, é não entender que, muitas vezes, o crime, o carro-chefe de um dos crimes que a gente apura quando a gente fala de criança e adolescente, ele é de difícil conclusão, né? E, às vezes, a investigação inconclusiva não chegou a ser a conclusão de que era uma mentira do denunciante, e sim que não há elemento suficiente para indiciar, ela serve ali de material, de prova, né, para que eu vá instruir aí uma ação de alienação parental. E aí a gente tem, de novo, a criança sendo desprotegida, porque uma mãe que faz uma primeira denúncia e não consegue efetivar essa investigação, né, não chegar a uma conclusão, ela dificilmente vai ter coragem de denunciar novamente, se a criança trouxer a mesma queixa. Então, mais uma vez, a gente vê a legislação sendo utilizada de uma maneira prejudicial para essa criança. 9h01, vamos fazer um intervalo aqui no nosso debate sobre a lei de alienação parental e voltamos em instantes aqui pela Rádio Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, última hora do programa de hoje, sexta-feira, 22 de março de 2024, 9h05. Revista Justiça. Debate. Estamos debatendo a revogação ou não, a atualização ou não da lei de alienação parental. Temos uma ação no Supremo Tribunal Federal de um partido, o Partido Socialista Brasileiro, que questiona aqui no STF esta lei por considerar que são frequentemente utilizados por homens para encobrir abusos e violências domésticas, especialmente contra a mulher. Estamos aqui com o Dr. Flávio Grutti, a psicóloga a doutora Sandra Bácara e também as advogadas doutora Dina Lima e também a doutora Patrícia Bozolá. Doutora Sandra, vamos voltar ainda a falar sobre a aplicação, o que se pode ser classificado como alienação parental, a questão das chantagens, mas lembro também que no passado não tínhamos a guarda compartilhada, né? Com a chegada da guarda compartilhada, a alienação parental continuou assim sendo praticada? Enquanto fenômeno, sim, né? Agora, eu tenho discutido, e não só eu, um grupo de profissionais, que quando a lei, né, começou a ser discutida, havia uma dicotomia ali, uma linearidade, tem o bom e o mal.
né? Isso já foi superado pelos estudiosos, pelo menos, né, na minha área, na psicologia. Porque a gente precisa entender como uma questão que é sistêmica, é uma questão que envolve todo o sistema familiar. Né? Quando a gente vê esse fenômeno acontecendo, ou chegando aos extremos, né, do afastamento da mãe ou do pai, dos avós ou de quem for, nós estamos vendo todo um complexo que é afetado por esse fenômeno. Então, eu preciso falar disso, a gente precisa trazer isso para que não volte aquela dicotomia, né? Eu evito hoje, inclusive, usar as expressões alienador, alienado, porque o próprio Código Internacional de Doenças, né, o CID, não reconhece essa expressão, mas reconhece a dificuldade no relacionamento entre pais e filhos, a dificultação do relacionamento, né, entre pais e filhos, que, se a gente for pegar semanticamente, é a mesma coisa, né? Eu costumo brincar que a gente pode trocar o apelido, mas que o fenômeno, o sistema continua acontecendo. E a questão da falsa denúncia, que é uma questão muito grave, né? A doutora Patrícia estava falando, e eu concordo com ela, é muito difícil a gente detectar, porque normalmente as denúncias são feitas com crianças muito pequenas, né? Eu quero deixar claro, abuso existe. Sexual, emocional, físico, né? Existe. Infelizmente, grande maioria deles acontece dentro do ambiente familiar. Pai, mãe, padrasto, madrasta, vizinho, tio, enfim. Mas nós precisamos pensar também que a falsa denúncia a gente precisa diferenciar uma suspeita que é levada à delegacia, que é levada a um psicólogo, enfim, é real e é justo. E, como eu disse, imediatamente o suposto agressor ou agressora é afastado. Agora, a falsa denúncia intencional existe. A doutora Andréa Pachá, que hoje é uma desembargadora no Rio, que foi, né, juíza de família muitos anos, a doutora Andréa fala de, em situação de litígio, vamos situar bem, a falsa denúncia em torno de 50% das denúncias são falsas. Em situação de litígio. Eu quero frisar isso muito bem, porque a gente não pode pegar uma pesquisa simplesmente, né, sem situar de que aspecto nós estamos falando. A doutora Andréa Calçada, que tem um trabalho no Rio muito bonito sobre isso, é uma grande estudiosa, Andréa traz um exemplo no livro dela, que a criança chega, uma criança muito pequena, chega em casa de um fim de semana com o pai, aí ela está explicitando com o pai, e o pai pergunta, a mãe pergunta, papai pôs a mão na sua perereca? E a criança diz, pois, ele deu banho, ele trocou a fralda, ele fez higiene, né? Dali, se há a intenção, vira uma falsa denúncia. Eu tenho processos que eu acompanho de pais que já foi comprovado que não houve o abuso, foi comprovado por exame de corpo de delito, que tem 7 anos que esse pai não consegue ter acesso aos filhos. Os filhos não o reconhecem, porque a filhinha tinha 1 ano de idade, o filho tinha 3. Eles não reconhecem essa pessoa como pai. E isso a gente pode citar um monte de exemplos. Como não reconhece a mãe, muitas vezes, né? Como o doutor Flávio falou, o fenômeno existe dos dois lados e muitas vezes o fenômeno é cruzado, que a gente chama de alienação cruzada. Os dois genitores, ou os avós, como tem processo que eu acompanho, que são os grandes alienadores, que alienam os filhos, o filho e a nora, ou a filha e o genro, né? Porque nós precisamos pensar como uma questão que é sistêmica, qual é a função daquele sintoma, e eu chamo alienação de sintoma, né? Qual é a função daquele sintoma naquele sistema familiar. Por isso é que eu entendo que a revogação da lei não é a questão. A questão é
de que nós estamos tratando em termos culturais, em termos sociais, muito maior do que a questão em si, né? Nós temos um fenômeno, eu tenho pacientes adoecidos, eu tive pacientes quando suicidaram, não eram mais meus pacientes, mas um filho e um pai que suicidaram em função da alienação parental. Nós tivemos aqui em Brasília, eu vou citar porque é público, nós tivemos 2 crianças assassinadas há poucos anos atrás, crianças vítimas de alienação, né? Casos públicos. Estou trazendo o micro, porque a gente sabe que pelo mundo afora, pais e mães são assassinados, avós são assassinados, crianças suicidam. As consequências dos atos alienadores sobre as crianças e adolescentes são graves, né? E eu acho que a gente está fazendo uma discussão fundamental, que bom que a gente está podendo falar isso publicamente, mas que precisa ser muito mais aprofundada. Nós precisamos estudar esse fenômeno muito mais aprofundado do que a gente já estuda. Sim. Doutora Diná, algo complementar ainda sobre isso? Eu posso já fazer uma outra pergunta? Pode fazer outra pergunta. Eu gostaria de saber da senhora, né, que a senhora defende a revogação desta lei. E o que teríamos para fazer essa proteção da criança, principalmente quando há litígio entre os pais, essa separação? O próprio ECA, na sua opinião, é suficiente para isso? O ECA, primeiro, né, eu quero parabenizar a iniciativa do PSB, né, por ter ajuizado a ação, ADI 7606, né, para eu estar certa com relação ao número, e dizer que já tive a oportunidade de ajuizar outras ações junto com o PSB, a DPF 612, 613, e eu posso atestar realmente a sensibilidade do presidente Carlos Cerqueira e a bela peça do Dr. Rafael Carneiro com relação a isso. Então, eu preciso fazer essa pontuação e parabenizar. O ECA, ele é um estatuto completo de proteção à criança. Ele tem tudo o que se necessita, inclusive as questões de violência contra a criança, de abuso contra a criança. O ECA já faz a própria previsão, né, de afastamento, do melhor interesse. Como eu disse inicialmente, a lei de alienação parental, ela seria uma lei complementar ao ECA e não uma lei substituta ao ECA. Mas eu acredito que a gente precisa também ter soluções alternativas. E aí eu vou pegar um pouco do gancho do doutor, né? Casamentos existem, casamentos felizes existem, e eu fico feliz de saber que instituições assim realmente persistem. Que bom, porque casamentos felizes são pessoas felizes, que se dão bem, que criam filhos juntos, né, em harmonia. E crianças criadas em harmonia são crianças que compreendem o mundo de uma outra forma. A doutora psicóloga, né, eu já me trato há muito tempo, os meus filhos também, a gente sabe da importância que é criar filhos em harmonia. Ocorre que quando a gente vem tratar de uma questão dessa, debater um tema dessa, a gente já não está mais falando de casamentos felizes. A gente está falando de adultos, né? E aí a gente vai correr para o extremo, porque eu também concordo com a doutora, que a gente está pegando um micro, e é exatamente esse micro problemático que a gente precisa tratar e que não pode ser aplicado, né, a todos os casos, não pode se generalizar o que é específico, muito menos descartar aquilo que é importante. Ora, se a gente trata aqui uma questão de violência contra a criança, um abuso parental, né, de um pai ou uma mãe, que erradamente, erroneamente, aí a gente vai ter que considerar outros critérios, né? Você vê que é uma questão multicomplexa, né? Ali de familiar, né? A gente não sabe como esse núcleo todo se desenvolveu e como é tudo isso. E aí a gente vai pensar em uma outra violência que a doutora Patrícia trouxe, a violência sexual contra a criança. Olha, se a violência sexual não for algo tão importante
né, de imensa relevância para que se investigue. E a violência sexual contra adultos é tão difícil, contra adultos não, contra mulheres, né? É tão difícil de você chegar e demonstrar e provar, quanto mais para uma criança. E aí eu imagino uma mãe, né? Lógico, eu preciso fazer o recorte de que fato existem falsas denúncias, certo? Isso eu preciso concordar. E eu preciso também dizer que existem muitas, mas muitas falsas denúncias de alienação parental, com essa finalidade de distorcer, inclusive, a finalidade, né? Então, não é que eu não concorde com o que está estabelecido com a lei, é como ela é utilizada. E ela é utilizada para a prática de misoginia, ela é utilizada para silenciar mulheres que tentam defender seus filhos. Eu vou um pouquinho lá na história, né, grega, para poder falar um pouco de Cronos. Cronos era o pai devorador. Quem conhece, né, aliás, quem estuda Freud também acaba pegando essas linhas. Cronos era o pai devorador, ele comia os próprios filhos para que eles não pudessem substituí-lo, né? E Réa, a mãe, foi quem escondeu o filho, que depois veio destronar Cronos e ele veio ser punido, né? Então, essa mãe precisou defender o seu filho, precisou defender toda a sua prole para que existisse, lógico. A gente está falando aqui de mitologia, mas a gente traz um pouco para cá e vê da mesma forma uma mãe que não consegue provar, que tem uma criança com um relato porque elas trazem, nem sempre é porque você perguntou, né? Nem sempre você pergunta e é assim. Eu já tive casos da mãe comentar e eu acender um alerta e ela dizer, não, eu não acho que o pai faria isso. Porque você sabe com quem você está junto quando você passa um tempo, né? Você tem uma percepção. A própria análise e a psicologia te ajuda também a você perceber o outro, a não ser que você esteja extremamente adoecido. E aqueles que litigam, que querem litigar, ou aqueles homens que entendem que eles devem vencer a qualquer custo, porque tem que submeter, eles vão sim utilizar uma legislação, os advogados fazem isso largamente, para tentar silenciar essa mulher, para tentar submeter. O que eu vejo na minha prática são mulheres adoecidas, crianças extremamente adoecidas. Eu já tive 3 casos, né, que eu cuidei de adolescentes que também se suicidaram. É uma coisa que a gente não fala, mas inúmeros outros de crianças que se cortam, né? E de mulheres que ficam absurdamente doentes, não conseguem cuidar de sua prole, porque os pais, eles caminham com isso a cavalo, a cavalaria ali, esmagando, tratorando, né, essas mulheres a qualquer custo. E elas sentem medo. Primeiro porque a mulher não entende muito bem de processo. Às vezes o primeiro processo da vida dela é um divórcio, né? Elas não compreendem como lidar com aquilo, porque quando leem as peças são absurdamente agressivas, né? Então, você já está lidando com um outro falando de você de uma forma agressiva, desqualificadora. São mães que não, né, segundo essas peças, que não conseguem tomar conta de seus filhos, que são alienadoras, que fazem isso, que fazem aquilo. E isso é muito difícil, você encontrar harmonia no litígio. Mas existe o inverso também, né? Existe. Dos pais que são colocados como os carrascos, né? Sim, claro. Né? Existe o inverso de pais que são colocados assim. Eu não posso descartar, porque eu sou a favor da revogação por conta da finalidade da qual ela se propôs. Ela se propõe hoje a violência de gênero, ela não se propõe a realmente proteger a criança, mas não quer dizer que não exista. Doutora Patrícia, vai fazer um recorte também, né? Na verdade, eu só queria fazer um contraponto, já que a gente está aqui no debate, né? Sim. A doutora Sandra, que assim, a gente teve em 2017 e entrou em vigor em 2018 a lei da escuta protegida. E na época eu integrei um grupo de trabalho com a UNB, Polícia Civil e a UNB, para criar o protocolo para depoimento especial de criança e adolescente em sede policial. Então é um protocolo dentro da polícia para oitiva, para ouvir crianças e adolescentes.
Por conta desse trabalho feito com a ANB, que gerou, né, esse protocolo, a gente fez um estudo, porque muitas vezes dentro do depoimento especial a gente precisa enfrentar o que seria supostamente um fenômeno de alienação parental, né? Então, a gente não podia deixar de enfrentar isso, até porque é um tema, até porque a legislação, ela sendo ruim ou sendo boa, ela está vigente, ela está aí, né? Ela é aplicada, ela é utilizada no judiciário. Então, a gente não podia fechar os olhos para isso. E aí, diferentemente, para fazer esse enfrentamento, a gente fez um levantamento dentro da polícia, né, dentro da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, daqueles casos em que culminaram ou que foi identificado que havia uma falsa denúncia. E a estatística para esse trabalho, né, para a montagem do depoimento especial do protocolo, mostrou que, na realidade aqui da polícia, aqui do Distrito Federal, esse fenômeno, diferentemente dos números que a doutora trouxe, eles eram muito baixos. A gente chegou a um percentual de cerca de 7% de falsas denúncias, né, que tinha ali uma influência de um dos genitores para que a criança relatasse o que não aconteceu. Então, a gente percebe, pelo menos nesse recorte, nesse estudo que foi feito, nesse material que foi coletado para que a gente pudesse fazer o protocolo, que não era uma regra, era a exceção, né? Então, você tem ali na lei de alienação parental, você, pelo menos nesse recorte, a utilização de uma exceção para gerar uma regra, né? Falsa denúncia. E uma outra coisa, outro contraponto que eu queria fazer é que quando a gente fala de abuso sexual, a gente sabe, e até tinha um movimento muito forte dentro, por exemplo, do Ministério Público, para que a gente acabasse de imediato com o laudo de lesão, o laudo do IML a respeito de abuso, porque, via de regra, o abuso sexual, ele não deixa vestígio. Então, quando me chamou a atenção, quando a senhora coloca que tem inclusive, laudo, né, que comprovou que não houve abuso. Geralmente, abuso sexual, ele dificilmente aparece em laudo, né? É uma das dificuldades quando a gente fala de investigação de abuso sexual. A gente não tem um laudo para corroborar aquele relato. Até porque o abuso, inicialmente, ele é muito superficial. A gente está falando de toques, de sexo oral. Então, isso não aparece em laudo, né? Então, o laudo, ele não serve para fazer um contraponto. Olha, não houve a violência. Muitas vezes a violência houve. Então, até que hoje em dia, nos laudos do IML, você tem ali uma informação de que a não constatação de vestígio não elimina a violência sexual, porque ela pode ter acontecido de outra forma. Então, é uma realidade aqui no Distrito Federal, para fins da criação do protocolo, que diverge dos números que a senhora apresentou, né? A gente fez um levantamento porque a gente precisava enfrentar. Quando a gente vai para o depoimento especial da criança e do adolescente, a gente precisava enfrentar, né? Tem influência externa? Não tem? A gente até optou na construção do protocolo para afastar um pouco a terminologia alienação parental, por conta até da polêmica, né? E se a gente fala que, às vezes, profissionais da área têm dificuldade em falar que está acontecendo o fenômeno da alienação parental, dirá ali dentro da atividade policial. Mas a gente precisava enfrentar. Então, a gente, dentro do protocolo, isso é enfrentado como identificação de terminologias ou de manifestações da criança que denotam que houve uma influência externa. Mas aí eu fiz esse contraponto para mostrar que dentro aqui do DF a gente constatou que era uma exceção e não uma regra. E aí, só para complementar, eu entendo também que a gente tem outros instrumentos. Por exemplo, se você aliar a aplicação do ECA com uma denunciação caluniosa, a mãe vai e faz a ocorrência, um exemplo, né? A genitora faz a ocorrência. E, ao final, se conclui que houve uma falsa denúncia, você tem o indiciamento invertido. Você tem ali o indiciamento dela pela denunciação caluniosa. A soma dessa denúncia ou desse indiciamento mais a proteção do ECA seria suficiente para aplicar as reprimendas necessárias para proteger a criança, para proteger. Então, você tem ali, de fato, eu concordo com a doutora Diná, que a lei ela acaba sendo utilizada como um instrumento de calar, né, a mulher, fazer dentro desse recorte de gênero, né? Porque ainda a gente não pode esquecer, dentro desse recorte de gênero, que o papel da mulher, a gente tem avançado muito, mas ele ainda é muito mais ela investe mais na parentalidade do que o homem. Não estou fazendo uma crítica, né, que o homem é isso, não é isso. Eu estou falando nas dinâmicas dos papéis de gênero. Você tem uma mulher que às vezes abre mão de um lazer, abre mão de uma ascensão na carreira para estar mais perto dos filhos, enquanto que o homem ele se vê muito mais como provedor e se ausenta mais. Então, uma coisa que eu vejo aí na minha prática, muito, 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 e eu até queria passar a pergunta, assim, porque tem a ver mais com a área da psicologia,
que é assim, quando o casal ainda não se desfez, quando a conjugalidade ainda não foi desfeita, a gente tem muitas vezes um alinhamento já existente nessa dinâmica. Um alinhamento da criança com um ou outro. E esse alinhamento, geralmente, na maioria das vezes, é com a mãe, por conta desses papéis, esse recorte de gênero que se faz, né? O homem, às vezes, está ali mais imbuído da carreira, mais ausente. A mulher mais presente, às vezes trabalha fora, mas tem ali uma carga horária, opta, às vezes, por uma carga horária menor e está mais perto dos filhos. Quando vem o rompimento da conjugalidade, esse laço, essa parentalidade que deveria ter sido construída enquanto era uma família, em relação ao genitor, por exemplo, que é quando a gente vê, é o genitor que muitas vezes entra com as ações de alienação parental, esses laços não foram construídos. Eles não foram construídos. Agora, por que não foram? Né? Qual que é o papel do pai na construção desse vínculo? Porque a hora que vem o rompimento, um vínculo que não foi estabelecido enquanto estavam juntos, né? Sem olhar para essas... ele é um pai ruim. Não, não é isso. Eu falo, a gente tá condicionado muitas vezes nesses papéis de gênero. E esse laço, esse alinhamento com o pai, às vezes não foi construído pela ausência, né, por estar fora, por se ver como provedor, né? E aí, quando vem o rompimento, esse laço que já era ruim fica um pouco pior, né? Porque, às vezes, a criança tem dificuldade de se alinhar com o pai, porque, naturalmente, já no casamento, estava mais perto da mãe. E a pergunta é, qual que é o papel do pai na construção desse vínculo? Porque, às vezes, eu vejo o pai empurrando para a mãe nas ações de alienação parental. Minha relação é ruim porque tem uma interferência da mãe. Mas ele próprio não se ocupa da construção desse vínculo por razões, né, pessoais. Então, a pergunta seria essa. Qual que é o papel da construção do pai nesse vínculo? Ótima pergunta, doutora Patrícia. O meu doutorado foi exatamente na questão da função paterna, né? Nessa construção desse lugar. Voltando ao Freud, né, doutora Diná? O nosso grande mestre, meu grande mestre é o Winnicott, ele diz que o papel do pai, simbolicamente, é construído pela mãe. É construído pelo lugar que a mãe permite a entrada do pai. E aí a gente tem, eu acho que a gente teria um outro debate. A gente tem que ir lá na questão cultural, né, muito maior, do patriarcado, de tudo mais e do lugar da mulher hoje na sociedade, obviamente, né, o nosso lugar. Eu sou, acho que a mais velha daqui, né, eu venho de uma geração, eu estou fazendo 71 anos agora, eu venho de uma outra geração, dessa geração exatamente que pegou a rebarba do movimento feminista, né? Então, a gente pegou ainda uma família muito tradicional, eu venho de uma família mineira do interior de Minas, né? E buscou um outro lugar na sociedade. Então, eu acho que é um contexto muito maior que a gente está discutindo. O que eu vejo e eu sempre brinquei, quando dava aula, né, que eu ia falar dessa coisa, eu brincava com os alunos e dizia assim, gente, eu acho que o movimento feminista fez um grande mal para a mulher, porque a gente foi para a rua, e é o nosso lugar, mas a gente não abriu mão do lugar da casa. E a gente ouve isso muito frequentemente, da desqualificação do homem dentro de casa. Ainda temos, doutora Patrícia, esse lugar do homem como provedor e da mulher como cuidadora? Temos. Eu atribuo isso muito ainda à nossa cultura feminina. Eu sempre digo em consultório, como terapeuta de família, ou eu dizia isso em sala de aula, que nós mulheres somos muito mais responsáveis pela educação do homem e não permitimos e não ensinamos o homem a função materna. Porque aqui eu estou falando de função, não estou falando de mãe ou pai biológico, eu estou falando de função, né? O homem desempenha a função materna tão bem quanto a mulher desempenha a função paterna. São papéis complementares dentro da relação familiar. Agora, a gente ouve muito, a gente vê muito a mulher ainda dominando o ambiente da casa, né? E tirando o homem. Eu escuto muito dos homens que me procuram, né, a questão de dizer, Sandra, eu só quero o direito de ser pai. Eu quero cuidar, eu quero
eu quero fazer, porque aí eu estou falando de uma outra geração, eu quero fazer o que eu fazia quando eu estava dentro de casa. Dar banho, fazer higiene, que hoje eu sou taxado de monstro. Dentro de casa eu podia fazer, quando eu me separo eu viro um monstro. Claro, gente, vamos pensar, né? Eu estou pegando exemplos. Por exemplo, o exemplo que eu dei, esse pai foi acusado de ter estuprado esse filho. Então, haveria uma lesão anal se fosse real. Era uma criança de 3 anos de idade. Então, quando eu digo que o ML comprovou a não existência da lesão, porque não foi uma acusação como a gente vê muito frequente, né? Não, passou a mão, não, deu um beijo na boca, situações que são graves, que são abusos, não estou negando isso. O que me preocupa é como que um fato que era cotidiano, o pai dá banho na filha. Enquanto estavam casados, o pai dava banho na filha. Depois que separou, o pai deu banho na filha e abusou sexualmente. Então, quando a gente fala, né, de um abuso, de uma denúncia, é difícil, concordo com você. Eu vejo muito, eu assisto muito depoimento especial, né, e conheço o protocolo, né? Agora, me preocupa, inclusive, entendo que o depoimento especial tem uma função importantíssima de proteção para que a criança não fique sendo revitimizada. Mas em situação de alienação parental, me preocupa muito que aquela criança seja ouvida uma única vez. Porque o cuidado que o entrevistador tem ali é necessário. Nós não podemos induzir respostas ali dentro, entendo, mas como eu entendo, que eu digo o grupo, né, entende a questão sistêmica da alienação, um depoimento é muito pouco. Se eu não for ler a linha de tempo daquele fenômeno, se eu não for saber em que momento que essa denúncia surgiu, o que estava acontecendo no contexto daquela família, daquele sistema, para que eu possa dizer se a denúncia é falsa ou não. Sabe? Então, isso me preocupa muito. Você citou a DPCA, eu tenho imenso respeito à DPCA, mas eu já peguei situações, já peguei relatórios da DPCA que não condiziam com o que tinha acontecido. Houve um momento em que a gente tinha acesso à gravação, né? Eu como assistente técnica, porque a gente não pode assistir o depoimento da criança, né? Nem no espelho protegido e tal, em que a gravação não condizia com o relato que estava escrito ali. Como eu já peguei relatos em que o nome da criança estava errado, era um corta e cola absurdo. Então, como é que eu vou tomar aquele único depoimento como verdadeiro se havia erros graves no relato, que é o relato que vai para o juiz, né? O relato que vai ser a prova. Então, nós precisamos olhar, e eu acho que aí eu volto à questão da lei. A lei, ela não tem que ser revogada, ela tem que ser aplicada. Ela pode ser reformulada? Pode, gente, mas ela tem que ser aplicada. Nós não temos uma aplicação adequada da lei, sabe? Esse é o grande problema que eu entendo. Existem falsas denúncias de alienação parental? Existem, do homem e da mulher, né? Do advogado, como o doutor Flávio começou falando aqui, existe. Como existem falsas acusações junto à Lei Maria da Penha, como existe uma aplicação inadequada dessas leis que são fundamentais para nós, Maria da Penha para nós mulheres, né? A alienação parental na defesa da criança e do adolescente, do homem e da mulher, que eu vejo que esse cabo de guerra que se estabelece hoje não é favorável a ninguém. Vamos reformular? Vamos aperfeiçoar? Vamos. Mas não dá para dizer, né? Nós temos hoje outras leis que citam a alienação parental como um abuso emocional.
A falsa acusação de abuso sexual é um abuso emocional. Essa criança vai crescer no conflito de que se houve ou não um abuso, porque ela era, no caso de uma criança muito pequena. Sim. Então, isso tudo tem que ser discutido, sabe? Eu acho que a gente está perdendo um espaço muito importante de discussão, de proteção. Deixa o doutor Flávio Grutti também participar aqui. Doutor Flávio, o senhor gostaria de falar também, né? Gostaria de fazer um fecho objetivo, né, já que nosso tempo está acabando. Bom, vamos para alguns aspectos que eu reputo muito importantes. Primeiro, se uma lei está sendo mal aplicada em alguns pontos, a revogação não é a melhor solução. Nunca, repito, nunca se falou tanto em alienação parental e seus efeitos nas crianças e nos adolescentes antes da lei de alienação parental. Nunca se falou tanto de maus tratos depois da lei Henri Borel. Nunca se falou tanto na violência contra a mulher antes da lei Maria da Penha. Assim como os crimes se tornaram hediondos depois do assassinato de Daniela Pérez. Então, quando você tem uma norma especial, ela impacta na sociedade. Quando você tem uma lei que está especializada naquele assunto, aquele possível infrator, ele vai pensar 2, 3, 4, quiçá 5 vezes. Revogar não é a solução. Aplicar corretamente é a solução. E as pessoas têm que ter em mente também o seguinte: quando há indícios de alguma violência contra a criança ou adolescente, vai pagar para ver? Para a criança virar estatística? Para aquela família efetivamente romper laços de afetividade paterno ou materno? A discussão sobre a mantença dessa lei não pode ficar desvirtuada para questões de gênero. Esse não é o foco da lei. O personagem tutelado pela lei é a criança e o adolescente. E a alienação parental, Sérgio, existe pelo homem e pela mulher ou por ambos. E mais, a aplicação não é irresponsável. Existe um complexo harmonioso de providências, de autoridades. Olha, se tem uma denúncia séria, o que a lei fala? O que a lei faz? Separa cautelarmente, não vai pagar para ver. Apura, depois que apura. Se é infrator, pune. Se não é infrator, reaproxima. Olha, vários atores trabalham nisso. Autoridade policial, juiz, Ministério Público, assistentes sociais, psicólogos. Existe uma contextualização. Não é esse enfoque que estão dizendo, indício, ferro, indício, separa. Não é bem assim. Existe uma responsabilidade, os juízes estão atentos. Se essa lei de alienação parental for revogada, aquele mecanismo de freios e contrapesos tão importante diante dessa lei, que já está imersa na essência de pai e mãe, a coisa vai piorar. O ECA existe? Existe, cheio de normas programáticas que não são utilizadas, que não são aplicadas, verdadeiras ficções jurídicas. O ECA existe? Existe, mas ninguém sabe que ele existe. As pessoas sabem que existe a lei de alienação parental, a Maria da Penha, e que existe também a lei dos crimes hediondos. Essa é a minha opinião a respeito da mantença da lei. Doutora Diná, infelizmente o nosso tempo está acabando. Quero partir para as considerações finais dos nossos convidados. Doutora Diná, advogada, traz uma trajetória dedicada a essa advocacia com enfoque no direito da família, processual civil, eleitoral. Doutora Diná, obrigado por estar conosco. E qual o recado final que a senhora deixa sobre esse tema tão importante que futuramente estará aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal? Primeiro eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui com os ilustres debatedores, com o senhor, que conduziu muito bem a entrevista, ao lado da querida Patrícia, e eu vou dizer, me desculpe, não concordo, doutor, muita coisa que o senhor colocou, eu veementemente rechaço, uma mãe, um familiar, a sociedade, o Estado jamais deve desamparar o mísero indício que seja de uma violência contra a criança. Essa é a função constitucional do Estado, proteger a criança e da sociedade, proteger essa criança, porque dentro dessa estrutura é a que não tem voz e que precisa ser dar voz. E que muitas vezes, e aliás,
quem lhe dá voz é o pai ou a mãe, né? Então, eu não posso concordar que o simples fato de existir, né, em uma pequena escala, como a própria doutora Patrícia trouxe aqui, de falsas denúncias, é suficiente para que a gente possa silenciar todos os outros 93% de denúncias verdadeiras e deixar que essas crianças convivam com seus abusadores, porque a gente entende que pode existir um pequeno indício. Eu nunca vi um crime com um pequeno indício e a gente tolerar que aquele acusado continuasse convivendo com a sua vítima, né? Entendo que a gente precisa ter alternativas para poder modificar isso, e a guarda compartilhada é uma delas, a melhor estruturação da relação de convivência entre pai, mãe e filhos, eu acho que equilibra muito bem essa balança, e a gente para, então, de falar tanto, né, dessa questão de alienação parental e passa a educar, né, essas pessoas a poderem conviver com seus filhos. Mas jamais em desproteção à criança. Então, o que eu digo para as mães, e digo para os pais, e digo para a família, para o Estado, e parabenizo o PSB, e todas as outras entidades que vêm aqui e defendem o melhor interesse da criança. A revogação da lei é pelo melhor interesse da criança, para que a gente, então, construa um novo dispositivo que realmente proteja essas crianças e não que seja facilitador de violência. Então, muito obrigado. É isso que eu tenho para dizer. Doutora Patrícia Bozolán, ex-delegada da Polícia na Delegacia da Mulher e Proteção à Criança e Adolescente, atualmente advogada, e também fundadora sócia de um instituto especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica ou relacionamentos abusivos. Obrigado por estar conosco. Não temos o mesmo tempo que teve a doutora Diná. Eu agradeço. Eu vou falar rapidamente. Eu acho assim que a lei, ela combina condutas com manutenção de vínculo, né? Toda vez que a gente tem ali o rol da prática daquelas condutas previstas na lei e uma dificuldade na manutenção de vínculo com o genitor que foi atacado, a gente supostamente teria ali a aplicação da lei de alienação parental. Mas aí eu quero chamar a atenção e quero citar aqui uma colega que fez uma tese de mestrado com base no abandono afetivo e com base na própria história dela. Ela, já na fase adulta, numa conversa com o pai fala com ela que a relação deles não era muito próxima por conta da mãe ter praticado atos de alienação parental na infância. E aí ela traz uma fala que, para mim, retrata muito o meu dia a dia, retrata muito o nosso atendimento a essas mulheres, que é a seguinte: ela falou assim para o pai, você só está esquecendo nessa sua reclamação de um detalhe. Eu estava lá, e eu lembro muito mais da minha dificuldade de vínculo com você do que o que minha mãe falava. Aliás, eu quase não lembro mais do que minha mãe falava, mas lembro de como que era difícil ficar com você, né, a forma como a gente se relacionava na sua casa. Então, às vezes, a gente esquece que esse vínculo, ele também precisa ser construído pelo pai, né? Que, às vezes, só vê ali a campanha de difamação. Mas, assim, qual que é a sua responsabilidade na construção desse vínculo? Então, às vezes, eu vejo muitos pais, por meio da ação de alienação parental, empurrando para a mãe a construção desse vínculo. Ele é responsável pela construção desse vínculo. Muito obrigado, doutora Patrícia Bozolán. Agradeço também a doutora Sandra Bácara, doutora em psicologia, especialista em psicoterapia da infância e da adolescência, em terapia conjugal e familiar, professora universitária aposentada. Doutora Sandra, obrigado por estar conosco. Eu só queria complementar que nós que defendemos a lei não defendemos abusador. Nós defendemos a criança e o adolescente. Nós reconhecemos a existência do abuso, mas nós brigamos pela defesa do ato. Existem atos, e esses atos alienadores, quando detectados pelo psicossocial, pelas perícias, pelo juiz, pelo advogado, pelo promotor, enfim, por quem está ligado a isso, e quando reconhecidos, eles diminuem-se esses atos, e isso é a proteção da criança, né? A gente precisa que, sim, entendo, doutora Patrícia, o pai tem que construir o vínculo, mas tem que haver espaço para essa construção. Nós estamos falando de um processo sistêmico, nós não podemos ficar nessa briga homem-mulher, nós precisamos pensar maior nisso, porque o vínculo é sistêmico.
Então, Sim. tanto o homem quanto a mulher, falar mal do outro é falar mal do filho. Só complementando, uma vez eu estava numa mesa em Caxias do Sul com um juiz de família. E ele citou o seguinte exemplo. Quando chega lá uma mãe ou um pai falando mal do outro, ele pergunta o seguinte: você está falando mal do teu filho? Não. Como não? 50% do que você está falando aí é o teu filho. Porque é isso. Nós somos frutos desse casal, desse par parental, né, que na sua infantilidade, ao não vivenciar o seu luto, não consegue distinguir, que o Flávio começou dizendo, a conjugalidade da parentalidade. Parabéns a vocês por estarem permitindo que a gente tenha um debate tão rico. Muito obrigado, doutora Sandra. Doutor Flávio, 30 segundos. Muito obrigado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu adianto que eu sou um pai apaixonado, participativamente, da vida do meu filho. E quem não aproveita a paternidade e a maternidade, em que pese o fim do casamento, está perdendo muito. Um tempo que não vai ser resgatado. Muito obrigado, Sérgio. Doutor Flávio Grutti, advogado especializado em Direito Civil, professor e palestrante. Obrigado. 9h47, quase 48. Quero agradecer às nossas convidadas mais uma vez, o doutor Flávio. E lembrando que este vídeo, essa entrevista vai estar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. Muito obrigado. 9h48, intervalo. Daqui a pouco tem um giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.